dia. Deixa eu ver. Tudo certo? Meio torto? Como é que tá? Não pode esbarrar na lente. Vamos lá. Manhã bonita. Já bem clara, ensolarada. Ontem, a partir do horário de almoço, abriu e não fechou mais, né? Fez até uma noite, né? Bem gostosa, um começo de noite. Temperatura gostosa, podia até sair com pitoquinho para brincar um pouco. Vamos lá. Tem que estar tudo ligado, né? Pra moto funcionar. Vamos lá. Bom dia, meu amorzinho. Amo você. Até mais tarde. Fuquinhas, como diz o Cauê. Fuquinhas verde. Tem alguém aqui no portão. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 24 de agosto de 2017. Hoje... são as moças. Bom dia. Olá, brother. Mostra pros outros como é que faz pra cuidar bem da saúde. Isso é relativo, né? Alguns atletas, isso é fato, acabam prejudicando mais a saúde porque o esporte que eles praticam é de alto impacto. Mas tem muitos outros dados para serem analisados. Tudo bem? Não tenho, querido. De nada. Seu patrão. $10, 20 centavos. Não peguei nada específico de atualidades, um estilo passou lá na frente. Também vou. Mas peguei um assunto que eu queria desenvolver. Vamos ver o que vai sair dele. Ver se eu preciso maturar mais essa ideia. E eu não lembro de apertar esses parafusos Allen aqui do retrovisor. Eu já perdi esse retrovisor uma vez. Eu tive que comprar, paguei caro. Não gostaria de perder novamente. Tá uma fila boa aqui atrás desse caminhão de gás, né? Ali na frente. E depois ainda tem outro caminhão. Caminhãozinho na frente. Para se entender que a população, que em sua maioria é de classe média para baixo, está caindo tranquila e calmamente numa conversa, numa cultura, num jeito de ver a vida bem interessante. A quem está implantando esse jeito de ver a vida, está divulgando, está alimentando aquela velha conversa dos 3% dominarem 97%. Para que esses 3% possam fazer isso, eles têm que estar alinhados em ideias com os outros 97%.
Eles têm que fazer os 97% entenderem do jeito que lhes é convincente. Então, quando você vê, por exemplo, uma tendência de diminuição de orçamento para a educação, uma tendência de diminuição de orçamento para financiamento de faculdade, por exemplo, FIES, quando você vê uma diminuição de orçamento para alguns projetos sociais que, para serem liberados ao beneficiário, exigem algumas coisas, entre elas que as crianças estejam matriculadas regularmente na escola e afins. Quando a gente começa a ver uma tendência e uma boa parte, uma grande parte da população que não se utiliza desses processos começa a apoiar, dizendo que não pode ser assistencialista, não pode ajudar, quem quer consegue, né? Basta querer nascer com condições mínimas que todo mundo consegue realmente. Aí você traduz o lado bom, correto de um conceito meritocrata. Mas eu não vou de novo falar sobre meritocracia, não agora. Mas tudo isso que eu estou falando pode ser visto por você. O que vocês estão observando aí, meus filhos? Estranho, hein? Bom, tudo isso que eu estou falando vai soar meio, lá vem de novo o Marco com as teorias mirabolantes sobre a salvação do mundo pelas práticas sociais e de incentivo e de auxílio. Sim, na verdade eu estou falando mesmo sobre isso, mas eu quero tocar nisso para dar alguns dados específicos que eu já falei em outros vídeos de alguma outra forma. Eu quero pegar esse viés para continuar, tá? Aí a gente vai para um contexto um pouquinho diferente desses, para analisar setores da economia específicos que dão uma ideia de onde se gasta as coisas, quem gasta essas coisas e qual é a evolução, como é que está andando esse viés econômico específico. E aí, você pega, por exemplo, o Bom Dia Brasil falando hoje que gastos no exterior de brasileiros, no exterior, foram bem maiores em julho desse ano do que em julho do ano passado. Aí eu pergunto muito tranquilamente, não estamos em crise? O momento não está pesado e apertado para o Brasil? Não tem importância, eles estão gastando no exterior. Não tem importância gastar no exterior também. A questão é que... não vou entrar na questão ainda, eu vou dar mais alguns dados. Banco de alto investimento, como Citibank, Bank Boston e afins, estão com níveis de aplicações muito maiores do que nos últimos anos. Isso não é aquele dinheiro da crise, aquele dinheiro que é feito por conta da crise. Não. Isso é aumento de dividendo mesmo. Isso é aumento de participação societária mesmo. Tá? Então, vou te dar mais um, bem bacana. Concessionárias de veículos de luxo. Para ser de luxo, ele tem que custar pelo menos a partir de 100 mil reais. A partir de 100 mil. Lojas, concessionárias e fábricas que trabalham com esse tipo de produto. Vou dar mais alguns dados.
que comercializam iates, que comercializam lanchas. Essas lojas, esses segmentos de negócio nunca pararam de crescer, nunca houve crise, nunca houve crise. Não teve um desempregado por conta de crise nesses negócios, a não ser que algum desses negócios tivesse sido mal administrado ou um motivo externo, independente e não palpável. De resto, esta camada, este negócio, este filão, continua de vento em popa. Termo bobo, né? De vento em popa. Por que a gente pega isso? Isso é um termo até estrangeiro. Mal traduzido, enfim. O que eu estou colocando é que, não sei se você está percebendo, mas é interessante que nós aqui de baixo, a Mercedinha, viu? Que nós aqui de baixo, nem de tão baixo, né? O que me irrita é essa camada que não é de baixo. Essa camada que sabe ler, escrever, falar e tem cargos e emprego acima de R$2.000, por exemplo. O que me irrita, que me incomoda é esta camada cair nesta falácia. Tá? Então, sempre foi, convenceu a classe média, você convenceu todo mundo. A classe média tá no acima e no abaixo. Ela tem os contatos de todos os lados. E ela pode ser uma ótima interlocutora para o convencimento da classe de baixo, da parte de baixo da tabela, que é enorme. Tá? E nós estamos caindo nesse continho de que é isso mesmo, chega de privilégio e tal. Esse continho, na boa, ou classe média, mínima, esse continho não serve na prática para você, tá? Ó, 100 e pouquinhos por hora. O pessoal arrepiou aqui. É para passar desse maluco aqui. Você viu que ele estava mais de 90 agora, né? Então, quer dizer, ele ia de novo travar o trânsito aqui na minha frente. E é daqueles que andam bem sem trânsito e não andam nada com trânsito. Então, assim, essa classe média que, se não tivesse preguiça de analisar sem simplismo, se não tivesse preguiça de ver direitinho, assim, de ter uma leitura um pouquinho mais razoável, ela poderia estar ajudando a que reformas políticas do naipe que estão querendo fazer não continuassem. Ela poderia estar ajudando a reformas da Previdência no naipe em que estão querendo fazer, sem mexer em privilegiados, não continuassem. Mas, incrível, com comunicação, com informação disponível, esta classe média, ela é medíocre, ela tem ignorância no modo de pensar. E ela comanda toda essa parte de baixo da tabela. Novamente eu falo. Sabe? Isso influi, por exemplo, nessa propagação que não vem só de bolsomitos, mas de bolsominions, né? Mas de boa parte que vai se convencendo com esses argumentos simples sobre questões, por exemplo, que eu coloco agora. Apareceu no UOL, em algum lugar, na imprensa em si, mais a imprensa virtual, lá a notícia de uma professora que foi atacada por um aluno, que foi agredida, e mostra a foto dela sangrando. Ela foi agredida, enfim, com um requinte de violência mais pesado, mais perigoso.
né? Ele tá com a testa sangrando e aquilo não é uma montagem. E, claro que quem quer provar uma tese vai usar o argumento disponível, mesmo que possa distorcê-lo. De que entraram, espionaram as redes sociais, principalmente Facebook dessa professora. Provavelmente ela tem um perfil aberto. E viram lá que ela apoiou, por exemplo, ovada no Dória, ovada no Bolsonaro. E que... travei aqui, calculei errado. Às vezes dá errado. E aí o discurso dessa parte é esse, para apoiar a violência para um, ela serve, aí ela foi vítima do próprio jeito de apoiar as coisas. Não, tá? Não. Vamos assim, nem começar a conversa e terminar falando não. Se você apoia esse tipo de pensamento, você é um filho da puta. Tá? Tente não ser filho da puta, por favor. Sabe o que acontece? Comparar uma ovada, um ovo que não machuca, que não causa nenhum dano a não ser de ter que lavar ou limpar alguma coisa ou alguém, com uma agressão. Não, ninguém está apoiando a agressão dela. Só que quando alguém agride para o lado que interessa, ok, vamos parar de julgar a mulher. Vamos deixar muito claro o seguinte: esse menino é um delinquente. Esse menino é um delinquente que agrediu a professora. A pessoa que você pode considerar a pessoa que joga um ovo em Jair Bolsonaro como um delinquente, é um direito seu. É um direito seu. Mas não é, né, cara? Não é, né? Você sabe que não é. Você sabe que a comparação é esdrúxula. Mas eu falo daqui a pouco sobre isso. Deixa o farol abrir. Acho que amanhã já será possível não precisar pôr a calça por baixo. Acho que hoje já poderia, mas eu não quis arriscar. Você sabe que não é a mesma coisa. Você sabe que há uma enorme diferença. E o erro dela não justifica o erro do menino, se é que há um erro. Mas isso é uma questão pessoal que não interfere na integridade física em proporção nem comparável. Mas nós na prática acabamos aceitando isso com tranquilidade. É verdade, né? Poxa, ela apoiou jogarem ovo no cara. Quer dizer, a gente vê que... Ô, caminhão, caramba. A gente vê que a coisa é pessoal, é só pessoal. No meu não pode, no seu pode. Quando você vira para uma pessoa com esse tipo de argumento, você tem que esperar um formato específico de agressão, tá? É assim, você não pode falar mal do Dória simplesmente por uma coisa que está correta você falar mal.
porque o cara vem pra cima e fala, quando era Dilma ou Lula, seu filho da puta, não sei o que, tá. É isso. Assim como o contrário é exatamente igual, tá? Você não pode falar mal da Dilma ou do Lula que o esquerdopata vai virar e falar bom é o João Dória, bom é o Trump, bom é não sei o que, e as agressões virão. Então assim, a média, pelo que eu vejo, de pessoas buscando um equilíbrio nessas equações, ela é muito pequena, cara. Ela é muito pequena. Foi um recado muito prático. A forma como o João Dória ganhou a eleição de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo. Foi um recado muito tranquilo, muito tranquilo. Primeiro turno, pai pum, esquece. Ninguém chega nem perto. Tipo assim, 60% para ele, 15% para o segundo colocado. Foi isso, tá? Foi só isso. Deu para entender o que a população quer. E não é novidade para a população essa postura dele de explicações baratas, explicações simplistas. Cara. E a clareza com que está sendo e não incomodando ninguém o fato dele estar fazendo campanha pelo Brasil todo. Ele fez um tour lá pelo Nordeste, por todos os governos ou prefeituras do PSDB, PMDB e alas que o apoiam. Ele acabou de ir lá em Barretos, na festa do Peão de Barretos. E, enfim, não tem importância, ok. Se vocês acham que ele tem o direito de fazer isso, ok. Tá muito esquisito essa base de secretários dele irem saindo pouco a pouco. E normalmente secretários, eu não estou inventando, gente. Essa base de secretários deles irem saindo, e normalmente os que estão saindo estavam investigando alguma irregularidade. Ontem ou anteontem foi o cara do meio ambiente. Não é uma notícia, veio de um jornalista de esquerda. Não, completamente aleatória a notícia. Mas o cara estava com ações, o cara do meio ambiente, com ações, com processo de limpeza de algumas áreas que havia desconfiança de corrupção para liberação de licença ambiental e afins. Uma coisa muito séria, muito importante, muito pesada. Isso aí mexe, de novo, com construtoras fortes. Isso aí mexe com grandes corporações, com indústrias que jogam detritos assim ou assado. Não é difícil que possamos ter na gestão do Dória secretários que têm essa linha de não acreditar, por exemplo, que há um aquecimento global, por exemplo. Então, claro que isso geraria uma confusão. Na minha opinião, esta aproximação com os evangélicos, e esse tipo de evangélico, estou falando de Silas, estou falando de Valdomiro, entre outros. Ela, para mim, ela é extremamente perigosa, perniciosa. O Lula não fazia? Fazia e pior. E eu não sei se você viu eu falando bem do Lula aqui. Se você viu, você se enganou. Então, voltando ao começo da conversa, estamos caindo direitinho.
a parte que deveria estar mais consciente, olhando e falando, opa, peraí, pode não ser assim. Essa parte está tranquila e calma, numa linha muito pura de que é no valor passado, é no simplismo para resolver as questões. Por mais complexas que possam ser as questões, existe uma solução fácil. Este separatismo, estas políticas que a médio e longo prazo vão gerar mais desigualdades, sendo tratadas como coisa sem importância. Gente, essa reforma da grade estudantil, gente. 40% a menos de orçamento. Cara, para com isso. Para. O problema desse país são os desvios e não a verba que é usada para essas merrecas de projetos sociais. Não são elas. Não é a reforma na Previdência que vai pôr dinheiro no caixa desse governo filha da puta de corrupto há 150 anos no mínimo. Nunca houve um governo não corrupto. Nunca houve. O que acontece agora é que se usa o preconceito para se justificar qualquer desvio de conduta. Mas não vou explicar sobre isso também não. A questão mais forte é o fato de que, onde eu não quero sair muito da linha do que eu estou falando para repetir mais algumas vezes. Estamos caindo direitinho nessa lorotinha, nesta conversinha. É assim que tem que ser. Bolsa Família tem que ser reavaliado, porque estão usando o Bolsa Família para financiar os eletrodomésticos de casa, né, seu Jair? Jogar um ovo num político que você não gosta é exatamente igual jogar uma pedra na testa de alguém e poder matá-lo. O mal do Brasil é o PT, é a esquerda. O PT é tão ruim que ele tem a mesma origem do nazismo. Lula abriu as portas para que os roubos de carga começassem a acontecer no Brasil. Você ia me passar, não ia? Você veio, em meio segundo você me alcançou de lá de baixo. Quando você chegou do meu lado, você é esquisito, cara. Acelera, sua moto anda muito mais do que a minha. Embora você e sua moto estejam bem tortos, né? Agora eu não vou parar não. Então é assim, vamos continuando dessa forma. Vamos continuando. Ele não é político, ele é gestor. Tá bom, cara. Tá pedindo desculpas, né, cara? Mas você colabora, você é esquisitinho. Então assim, se é isso, o cara tem mais, né? O cara da Globo foi demitido porque ele não apoia a candidatura do Lula e a Globo vai fazer de tudo para eleger o Lula. Nossa, cara, nossa. Mas, enfim, se você... É o tipo de atitude que essas pessoas que acreditam nessas coisas têm.
que é assim, se você provar pra ela, ó, tá aqui, ó, não é, ó, isso aqui, ó, é assim, assim, assim. Ela fala, não, 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 não. Você tá falando isso porque você é petista. É isso. Você entendeu a semelhança entre me prove que Deus não existe e você tá falando isso porque você é petista? Nossa, cara, esse seu alforge aqui tá simplesmente horroroso. Não acho que seja por aí. Não acho que seja o caminho esse tipo de atitude. Me lembra muito, e poucos vão associar isso por uma questão de não ter vivido nesse tempo, né? A forma como os malufistas agiam. Como os malufistas agiam. Um malufista, quando ele era acusado de alguma coisa, ele atacava outra coisa, mas fazendo um escândalo tremendo, assim, fazendo deixando o acusador numa situação vexatória. Vou dar um exemplo. Francisco Rossi, não sei se alguém lembra disso, é um estereótipo político de muito sucesso durante um bom tempo em Osasco. Esteve nas linhas e agora está de novo, tá? Mas ele já é hoje um idoso bem fora de combate. Ele tem a filha dele já na política, que sempre tem um carguinho bom por aí. Mas enfim, ele chegou a ser candidato à presidência da República, para você ter uma ideia. Na primeira eleição, naquela do Collor, primeira eleição direta, ele já foi candidato. Ele tinha uma vasta carreira política em Osasco. O que ele queria era se mostrar para o Brasil, né? E claro que com um apoio de uma cidade que na época tinha lá seus 6, 7 milhões de habitantes, é importante, né? Ajuda bem, né? E ele até conseguiu, porque ele foi deputado federal depois. Mas enfim, e ele foi perguntado pelo Fernando Mitre. Cara, eu acho idôneo e até com tendência mais centro-direita do que... vamos deixar um bem neoliberal. E ele pergunta pro Rossi, numa das rodadas dos debates, o senhor tinha um patrimônio X antes de entrar na política e hoje, 20 anos depois, o senhor tem um patrimônio 1000 vezes X. Como o senhor explica isso? Isso é coisa de petista. A resposta dele foi essa. Isso é coisa de petista. Isso é coisa do PT. Isso é coisa do Lula. Você quer o Lula presidente. E pronto, acabou. A resposta dele foi essa. Francisco Rossi não teve nem 1% de votação, de votos naquela campanha. Vale lembrar que depois ele acabou se filiando ao PDT, que na eleição de 2002 apoiou Lula. Ele foi perguntado num debate a candidato a governador: quem o senhor apoia nessa eleição? Nossa, o constrangimento que ele teve em ter que dizer apoiamos a candidatura do Lula. É aquela coisa que desceu amarga, rasgando a garganta, né? Mas enfim, tem gente que acredita que o político é isso, aquilo, aquilo. O político dele é isso, aquilo. Ou o pior de tudo, porque isso aí sim revela a parte mais podre de todas, de que uma população pode admitir. Não, ele rouba sim. Mas todo mundo rouba e pelo menos ele faz um pouco. Isso esse tipo de pensamento, ele traduz completamente por que um congresso que nós temos é daquele jeito, por que os nossos representantes em qualquer esfera são esse lixo, esse churume, são essa podridão completa que nós
verificamos. Traduz completamente. Porque nós admitimos a corrupção. Admitir a corrupção, na minha opinião, é nada mais, nada menos do que ser corrupto. Não existe outra explicação para mim. Eu também, tá? Eu também. Eu tô aqui, só falando minhas abobrinhas. Só falando. Eu também não tô coberto de razão. Tá? Agora. Belex. Agora, deixando bem claro novamente. Continuemos nesse patamar. Nós estamos fazendo exatamente o que quem nos colocou nessa situação quer que nós façamos, quer que nós pensemos. Um abraço a todos.